Neste vídeo vamos pensar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Muitas pessoas têm dificuldade em entender que essas duas coisas caminham paralelamente, andam juntas. Muitos defendem e acentuam uma dessas duas verdades, esquecendo-se da outra. Aqui temos duas linhas paralelas da verdade. Cada uma é perfeitamente verdadeira em seu devido lugar. Não há interferência entre uma e outra. Entretanto, quase sempre se confundem na mente dos homens estas duas verdades. Quanto à soberania de Deus, Nabucodonosor, ele próprio, um monarca absoluto, foi levado a confessar plenamente. Note o que está registrado. Eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa estorvar a sua mão. Não há quem lhe possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Essas foram as palavras de Nabucodonosor. Estão registradas em Daniel capítulo 4, versículos 34 e 35. Deus tem poder, autoridade e soberania absolutos, né? Ele faz o que quer e ninguém pode desafiá-lo, nem tampouco mudar o que ele faz. Acrescenta-se a isto o fato de que Deus tem um eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois é isto que a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 11. Esse propósito não pode ser mudado. Será absoluta e perfeitamente executado. O crente reconhece isso plenamente e tem o maior prazer nessa verdade magnífica. Novamente, a incredulidade cega se manifesta com os seus questionamentos e, zombando disto, os homens argumentam que se Deus é soberano e tem um plano e um propósito perfeito para o universo, então já não faz diferença o que as pessoas fazem, decidem ou não decidem. Tudo quanto fazem, argumentam essas pessoas, haveria de ser feito mesmo e, portanto, não teriam como evitar fazê-lo. Esse é o modo fatalista de dizer que o homem não é responsável por suas próprias ações, querendo colocar a responsabilidade ou a culpa, melhor dizendo, como sempre, em Deus. Isso lhes parece um argumento lógico? Estão dizendo que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem não podem ser fatos verdadeiros ao mesmo tempo, pois não entendem como isso é possível. Mas eu faço uma pergunta. O homem é responsável? A resposta é sim, é sim. É tão certo quanto Deus é soberano. Seja o que for que pensemos disso, Deus declarou que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É isto que Deus diz na sua palavra. Romanos capítulo 14, versículo 12. Na verdade, o próprio Senhor Jesus afirma isso em Mateus capítulo 12, versículo 36, quando ele diz: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Nesse dia ninguém ousará dizer que foi obrigado a fazer as obras más que fez e pronunciar as palavras vãs que lhe saíram dos lábios, terá de se reconhecer culpado, de esquivar-se deliberadamente de sua responsabilidade. Aliás, já hoje a sua consciência lhe diz isto. Se alguém realmente acredita que Deus é soberano,
não está assim reconhecendo que está numa posição que requer sujeição a Deus, se ele pensa que é soberano, se essa pessoa pensa que Deus é soberano, então já não está numa posição de reconhecer sujeição a Deus. A fé num Deus soberano instiga no coração um senso de responsabilidade e de ser obediente a esse Deus. Portanto, ainda que o crente não consiga satisfazer o intelecto humano com explicações da compatibilidade entre esses dois fatos irrefutáveis, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem, a fé não tem nenhuma dificuldade em aceitar esses fatos. O crente se regozija com ambos os fatos e entende que o que lhe cabe é ser totalmente obediente à vontade revelada de Deus. Deus faz o que lhe apraz, é direito dele. Eu não tenho direito nenhum de fazer o que me apraz, mas sou responsável por fazer o que agrada a Deus. O segredo da bênção mais profunda é dar a Deus o seu lugar e manter-me no meu devido lugar. Vamos, portanto, conservar nítidas essas linhas de verdade, cada uma no seu lugar próprio, e aceitar as duas como plenamente verdadeiras. Eu quero me aprofundar um pouco mais neste assunto, pensando na eleição e na conversão. Este paradoxo é intimamente ligado com o da soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Ou seja, esse paradoxo são dois pontos opostos. As Escrituras dizem clara e decididamente que os crentes são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, e que Deus os escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4. Isso é uma verdade de máximo consolo e regozijo para o crente. Foi Deus quem tomou a iniciativa nisso. A salvação, portanto, é por sua pura graça, não por obras, nem por nenhuma questão de mérito humano. Essa salvação é eterna. Isso não pode mudar, pois Deus nos escolheu em Cristo antes do início da história e Deus não muda de ideia. Todos os que são verdadeiramente nascidos de Deus recebem o direito de ter absoluta certeza disso com base na verdade das Escrituras. Todavia, muitas outras passagens são igualmente claras quanto ao fato do indivíduo ter de converter-se mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Foi o que o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 13, versículo 5. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. As palavras do Senhor Jesus também em Mateus capítulo 18, versículo 3. Note outra passagem. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Palavras do Senhor Jesus também em João capítulo 1, versículo 12. Outro versículo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36. Muitas passagens mais oferecem salvação a toda a humanidade, não apenas para os eleitos. Note o que nós temos na Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro versículo, isso está em João 3, versículo 16. Outro versículo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Outro versículo,
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43. Mais que isto, oferecendo a salvação, Deus insta que os homens sejam salvos. Note o que a Bíblia diz sobre este assunto. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Atos capítulo 17, versículo 30 diz que Deus anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Sendo assim, espera-se dos servos de Deus que, com seriedade, apelem a todos os homens para que eles sejam salvos. Note, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Mas tem mais. Nós anunciamos a Cristo, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Há de se reconhecer que isso é paradoxal. Parece uma contradição, mas não é. Os crentes sempre tiveram muita dificuldade nesse ponto. Alguns enxergaram só um lado claramente dessa doutrina, que nega o outro ou anula sua real importância na tentativa de conciliar os dois aspectos para a sua própria satisfação. Ambos os lados, porém, são plenamente verdadeiros e não se deve esquecer nem enfraquecer nenhum deles. Alguns afirmam que se deve considerar apenas a escolha divina e, portanto, que Deus deu seu Filho somente para os eleitos. Deste modo, pregam uma expiação limitada, disponível só para os eleitos e mais ninguém. Por outro lado, outros insistem que a salvação depende inteiramente da escolha dos indivíduos, dizendo que Cristo carregou os pecados de todos e o único fator determinante na salvação da pessoa é a sua vontade de aceitar ou de rejeitar a salvação de Deus. Estes insistem que Deus deixa essa escolha inteiramente a crédito, ou, melhor dizendo, Deus deixa essa escolha inteiramente e a critério do livre-arbítrio do indivíduo. Essas duas hipóteses são erradas, pois nenhuma atribui a Deus o crédito de sabedoria e poder muito mais elevados que a capacidade de discernimento do intelecto humano. Os que as defendem procuram conciliar as duas linhas de verdade, depreciando o lado que conflita com suas opiniões ou com a sua mente limitada. Não devemos ousar fazer isto, mas sim dar aos dois aspectos da verdade o devido peso e a devida importância que Deus lhes dá. O Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus é oferecido em perfeita boa-fé a toda a humanidade. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, dos crentes, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, ou seja, pelos pecados de todo o mundo. Isso está registrado em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Como propiciação,
Cristo é o único que, por seu notável sacrifício, satisfez plenamente a Deus no que diz respeito ao problema dos pecados do homem. E o valor desse sacrifício é plenamente acessível a todos os que o recebem. Não é de forma igualmente limitada. Os que recusam terão de culpar-se tão só a si mesmos pelo castigo que merecem totalmente. Se não conseguirem crer, foi porque não queriam. Como já vimos, o homem é completamente responsável diante de Deus e precisa receber a salvação da forma que Deus propôs. Do contrário, se perderá. Por outro lado, a eleição é prerrogativa de Deus. É seu perfeito direito. A eleição está de acordo com a sua presciência. Com conhecimento pleno e perfeito de todo o futuro, Deus escolheu determinadas pessoas em Cristo antes que o mundo existisse. Nada foi desconsiderado nessa escolha. Foi certa, sábia, maravilhosamente cheia de graça, como todo crente deve reconhecer com entusiasmo. Nenhum dos escolhidos estará ausente da companhia dos que foram eternamente redimidos. Nem tampouco estará entre eles alguém dos que não foram escolhidos. Mas ninguém consegue saber se é eleito antes de, com arrependimento e fé verdadeiros, receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Esta é uma verdade compreendida apenas pelos que foram levados pela graça à presença de Deus. É então que o indivíduo constata que sua escolha pessoal não foi o fato essencial da questão, mas que o Senhor Jesus o escolheu. Como nós temos o Senhor mesmo falando aos seus discípulos em João, capítulo 15, versículo 16. Pois o homem, por natureza, é tão pecaminoso e rebelde que por si mesmo não voltaria para Deus. É a bondade de Deus somente que leva o indivíduo ao arrependimento. Note o que nós temos em Romanos, capítulo 2, versículo 4, sobre este assunto. Só depois disso alguém entende que foi de fato a ação de Deus que lhe operou o arrependimento no coração e o levou a confiar em Cristo. Que motivo para a mais profunda ação de graça e a mais humilde adoração no coração do crente? Uma vez que isso é verdadeiro, surge em muitas mentes uma questão. Por que Deus não escolheu operar assim no coração de todos os seres humanos para levá-los ao arrependimento ou para arrepender-se? É justo que tenha feito isto com alguns e não com outros? É justo Deus fazer isto? Se a eleição é nos termos descrito do que nós já falamos neste vídeo, argumentam, então, não é Deus injusto? Quem decide o que é justo e correto? Deixaria Deus essa decisão para o homem, que se demonstrou corrompido pelo pecado e a injustiça? Evidente que não. As Escrituras todas atribuem justiça infalível e inabalável ao Deus de toda a criação. Note o que está registrado na Bíblia. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Salmo capítulo 11, versículo 7. A tua mão direita está cheia de justiça. Salmo capítulo 48, versículo 10. Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse capítulo 16, versículo 7. Além disto, argumenta-se como se pode, além disso do que nós já acabamos de dizer, argumenta-se como se pode dizer que Deus ama o mundo se ele não leva todo mundo ao arrependimento? Isso é um amor de verdade? Mas quem dá a decisão final do que é amor?
Deus deixaria esta decisão com o homem, que é por causa do pecado tão egocêntrico e egoísta? Deus ama realmente o mundo? Claro que sim. A natureza de Deus é amor e suas criaturas certamente são o objeto de seu amor. A palavra de Deus afirma isso e a fé crê nisso, plena e inquestionavelmente. Na verdade, a palavra de Deus decide tanto a questão de sua justiça quanto de seu amor. Isso não é tudo. A história prova de forma conclusiva esses fatos, notavelmente na grande maravilha que é a cruz de Cristo. Sua admirável bondade e graça para com seus inimigos nas circunstâncias de sua prisão, falando de Cristo em relação a isto, do julgamento e da crucificação, são um testemunho extraordinário da perfeita, da sua perfeita representação do amor do seu Pai para com o mundo culpado. Então, no Senhor Jesus, nós vemos um amor pleno, provado para conosco. Do coração de Cristo vieram palavras tais como: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Pelo fato de Deus ser perfeitamente justo, ele não pode fazer vista grossa ao pecado. Precisa puni-lo sem nenhuma restrição. Todavia, o único meio de Deus punir o pecado e salvar os pecadores era dar seu próprio Filho sem pecado, para suportar o castigo divino aos pecados destes. Ele sofreu o castigo do pecado, dos pecados dessas pessoas. Nenhum outro meio poderia consumar a salvação dos pecadores, a não ser Cristo e a sua obra. Esse sacrifício exigia um amor infinitamente transcendente que só se pode encontrar em Deus. Que todo olho interessasse olhar para a cruz pela fé. Será que podemos ousar questionar se Deus é um Deus de justiça e amor perfeitos? Precisamos reconhecer o que são fatos claros e nos curvar a eles. Se não conseguimos conciliar a justiça e o amor de Deus com o fato de muitos não terem sido escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, isso simplesmente ilustra o fato de que Deus é muito maior que nós. Sua sabedoria está muito além da capacidade de raciocínio lógico do homem. É outro lembrete de que Deus pretende que nos mantenhamos em nosso lugar de simples criaturas, contentando-nos em crer nele sem entender tudo. A palavra predestinação, às vezes, é concebida como equivalente à eleição. Mas há uma diferença. Eleição refere-se ao fato da pessoa ser escolhida, enquanto que a palavra predestinação diz respeito a ela ser designada de antemão para determinadas bênçãos, como, por exemplo, a adoção de filhos, em Efésios capítulo 1, versículo 5, e sermos conforme a imagem de seu Filho, Romanos capítulo 8, versículo 29. A predestinação para essas bênçãos é outra verdade que dá muito alegria a todo o crente. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.